Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E estamos adentrando ao módulo 2 da série A Ordem. E nesse módulo nós vamos falar bastante sobre a questão da representação. Vamos fazer uma leitura adventista à luz da filosofia política. E nesse módulo a gente vai falar um pouco sobre essa questão da ordem, da representação, da esperança, a filosofia política e o governo da igreja. Nosso objetivo aqui é oferecer uma introdução integrada a essa série, que já temos mais de 7 episódios, e agora, nesse módulo, nós temos aí uma série de 13 episódios do módulo 2, que vai abordar como a ordem e a representação eclesiástica da Igreja Adventista pode ser compreendida à luz da filosofia política, da teologia da história e também do papel escatológico da liderança representativa. E no coração do cristianismo, e particularmente no ethos, no DNA adventista, está a convicção de que a ordem não é uma imposição administrativa, mas um dom espiritual e profético. E o módulo 2 da série A Ordem e Representação vai propor uma leitura bem profunda e orgânica das estruturas de liderança da Igreja Adventista, a partir das lentes da filosofia política, né, da tradição dos pais da igreja, que é uma base importante para a gente entender isso, e da teologia da história e das críticas modernas também à autoridade, para a gente entender como isso chega também em nosso tempo. Mais do que apenas discutir modelos de governo, esse módulo busca iluminar o sentido teológico, simbólico e, acima de tudo, escatológico da ordem na vida comunitária e representativa da igreja. E ao longo desses 13 episódios, o módulo oferece uma jornada que parte da antropologia comunitária. Já dentro do primeiro episódio, a gente vai trabalhar a questão do eu, do nós e o todo, e vai atravessar a história das ideias políticas e culminar então na visão apoteótica da Nova Jerusalém como a cidade perfeita, uma vez que a gente vai passar por Santo Agostinho, fazendo essa reflexão sobre a cidade de Deus, a cidade dos homens. E dentro dessa Nova Jerusalém, que é a cidade perfeita, onde a ordem está em plena harmonia, nós vamos ver essa expressão máxima da ordem reconciliada com a esperança. Então, alguns conteúdos de destaque que nós vamos tentar vencer juntos aqui nessa jornada de 3 episódios do módulo 2. Logo de início tem a ver com os fundamentos antropológicos e teológicos da representação. A gente vai entender a antropologia relacional, e isso está bem aliado com a questão da eclesiologia bíblica. E aí eu me refiro à questão do eu, do nós e do todo como matriz da ordem vivida. Então, no episódio 1, a gente vai dar essa base antropológica da organização eclesiástica. E já no episódio 2, a gente vai falar um pouco sobre representação e ordem, a representação como chave do ethos adventista. Então, a gente vai falar sobre a questão da linguagem, da semiótica, da liturgia e o simbolismo da estrutura. E a gente vai trabalhar também a questão da ordem como narrativa comunicativa e pedagógica, espiritualmente falando. E então a gente adentra no episódio 3 e 4, onde a gente vai falar sobre a ordem fechada e infinita e a questão do signo, a ordem, né? A gente vai trabalhar aqui limites e possibilidades do discurso, dos ritos, na preservação da comunhão. E aí a gente vai fazer uma releitura histórica e existencial da ordem, da liderança, baseado já nas obras de Eric Voegelin, que a gente já trabalhou no módulo 1, mas vamos trazer à tona também questões relacionadas com autores medievais, como São Boaventura, e vamos trabalhar um pouco da ordem como estrutura simbólica e espiritual contra o caos histórico, que você vai ver em decorrência dessa confusão. E aí nos episódios 5 e 6, a gente vai trabalhar a história como encenação da ordem e a liderança como um canal moral, institucional e escatológico da missão. Então a gente vai dar um retorno à questão da antiguidade clássica, porque existe uma ponte aqui entre a filosofia grega clássica, de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E como que isso vai se relacionar dentro dos aspectos que a gente já trabalhou, da virtude, da harmonia entre vida interior e cidade, mas fazendo isso uma ponte, e isso a gente vai fazer no episódio 7, com a teologia cristã. Então a gente vai trabalhar a ordem antiga e a teologia cristã, e ver como a tradição platônica e aristotélica foi influenciando o modelo eclesial e teológico, principalmente a respeito da ordem. Aí a gente vai dar um pulo aí na patrística, né, nos pais da igreja, na escolástica, para a gente entender esse segmento histórico, né, para você chegar então na modernidade.
A gente vai trabalhar essa questão da ordem cristã, principalmente Santo Agostinho, Tomás de Aquino, dentro da realidade da cidade de Deus versus a cidade dos homens, né? A ordem como reflexo da lei eterna. E aí no episódio 8 a gente vai trabalhar um pouco sobre a teologia da história e o governo de Deus, essa leitura escatológica da história, moldando a estrutura da igreja, até chegar então à Idade Moderna, onde existe uma crítica e principalmente a justificação do Estado, né? Aí você entra em autores fundamentais para a gente entender, inclusive, a ordem no nosso contexto, que vem nesse rastreamento. Você pega desde Maquiavel, Thomas Hobbes, Locke, Montesquieu, todos esses vão dar justificativas modernas para o poder e a ordem, desde questão de centralização, separação, né, de poderes, pacto social. E aí a gente entra no episódio 9, onde a gente dá base justificativa do Estado moderno, e a gente vai entender um pouco das aplicações diretas, a tensão entre ordem e burocracia, isso muito também relacionado com a Igreja Adventista. E aí a gente vai entender algumas teologias da história, né? Teologias políticas, vamos assim dizer, onde a gente entra sobre a influência do romantismo, do iluminismo, do positivismo, do idealismo, né? Desde Rousseau, Kant, Comte, Hegel, com essas questões das críticas e utopias alternativas de ordem, essa ideia de razão, o progresso, né? A cultura, o espírito absoluto como base dessa nova ordem secular, até desembocar então no episódio 10, onde a gente, trabalhando essas questões das teologias políticas rivais, como essas ideias modam concepções de autoridade, missão e estrutura, até chegar no marxismo. E aí falar sobre uma crítica revolucionária à ordem, e como Karl Marx, Antônio Gramsci, né, e tantos outros, vai desenvolver a ordem como opressão, como alienação, né? Vamos falar sobre essa questão do Homo Faber, do homem laborax, né, do homem trabalhador, e vamos trabalhar essa questão da hegemonia cultural como ameaça à espiritualidade comunitária. E aí no episódio 11 vamos falar do marxismo e a ordem, né, como a missão profética da Igreja Adventista é uma resistência a essa liturgia secular, e isso vai acabar desembocando na contemporaneidade e um certo desenvolvimento de um gnosticismo, né? E aí a gente vai trabalhar a questão da fragmentação da verdade, do subjetivismo, da dissolução da autoridade, espiritualidade autônoma, até a gente chegar no episódio 12, onde a gente entra mais detidamente na tradição gnóstica e a gente olha como a fragmentação da autoridade representa um risco à ordem representativa da igreja. Vamos trabalhar isso, a questão da perspectiva escatológica da ordem, né? Até chegar na Nova Jerusalém, que é a culminação da história política e espiritual na Cidade Perfeita, que é o episódio 13, onde a gente vai falar sobre o fim da história e a ordem perfeita, que é a estrutura, exatamente, onde a estrutura da Igreja Adventista desenvolve o seu ensaio simbólico de ordem escatológica. Então, para que esse módulo, né, ele seja produtivo, é um módulo voltado para líderes, para pastores, administradores, teólogos, professores, membros também que são engajados na igreja e, para mim, todos aqueles que desejam compreender melhor não apenas o como a igreja se organiza, mas o porquê. E esse episódio, esse módulo inteiro é ideal para o uso em contexto de formação espiritual, treinamentos dentro do contexto eclesiástico, né? Entender principalmente contexto de comissões de nomeações, comitês, a gente tem aí comissões diretivas e mesmo entender a questão dos avanços e grupos de discipulado dentro do contexto pastoral. Eu acredito que esse módulo vai ser muito especial, né? A ordem, representatividade e esperança não são conceitos em tensão, mas dimensões complementares de uma igreja que deseja refletir a glória do reino antes da chegada plena. E o módulo 2 então, convida a cada membro adventista ou pessoas que não são adventistas para entender, pensar, né, profundamente sobre a beleza e a responsabilidade de organizar-se como corpo, né, governar com fidelidade e liderar como quem antecipa a cidade celestial. É uma jornada que começa aqui, biblicamente falando, mas atravessa a questão filosófica, daí a base, né, de toda essa série, que vai 4 módulos. Imagina, só o segundo módulo aí vai ser 13 episódios, já tivemos 7 do primeiro módulo, então nós temos um chão aí muito grande, mas todo esse fundamento é bíblico, a gente passa pelas raízes da filosofia política, né, e a gente vai falar sobre a questão institucional, espiritual, acima de tudo, e é uma jornada escatológica, né, rumo ao fim, onde
a ordem se tornará a comunhão perfeita. E eu espero que cada episódio inspire não apenas reflexões, mas reformas profundas na sua vida, na sua igreja. Não apenas teorias, mas práticas, né? Não apenas liderança, mas discipulado com os olhos voltados para o Cordeiro e a cidade que desce do céu. Então, esse é um convite para você fazer parte aí desse módulo 2 da série A Ordem. Vem com a gente e eu espero te encontrar aqui em todos os episódios. Que Deus abençoe muito você. Nos vemos logo logo.